Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, meu nome é Eric Jordão, eu sou professor da rede municipal do Rio de Janeiro, tá? Eu trabalho em Cosmos, no Liceu Cláudio Manuel da Costa, e eu estou fazendo esse vídeo por conta de algumas solicitações de ajuda que eu tive de alguns colegas. Bom, eu atuo no 6º ano, eu participei ontem, né, do webinário sobre a plataforma Teams com o professor Hélio, lá de Curitiba. Ele deu algumas dicas bastante interessantes, mas a verdade é que a plataforma ela é recheada de recursos e até aprender a usar todos os recursos vai ser um pouco demorado, né? A gente ainda não tem ideia de quando a gente vai começar a usar a plataforma com os nossos alunos, mas a realidade é que a plataforma ela já está montada com as equipes que a gente chama de, no caso aqui, ó, entrando aqui em equipes. Então a gente já tem, no caso aqui, ó, todas as equipes que eu participo. Aí vai abrir essas equipes aqui, tá? As equipes que a Prefeitura do Rio de Janeiro montou, elas estão relacionadas às disciplinas que cada professor trabalha, tá? Então, como eu atuo na turma do 6º ano, a turma 1601, eu leciono 5 disciplinas: matemática, português, história, geografia e ciências, tá? Então, nós temos aqui as 5 equipes relacionadas às disciplinas, né? A turma. E qual foi os questionamentos, quais foram, né, na verdade, os questionamentos que eu recebi de alguns colegas? Na verdade, foram alguns e a gente vai ficar com um vídeo muito longo se eu for falar de cada um deles, tá? Mas assim, a princípio é mostrar a alguns colegas que tiveram dificuldade em verificar isso. Quando a gente clica na equipe, tá? E o primeiro questionamento que eu recebi de um colega foi onde encontrar o nome dos alunos, tá? Então, para a gente encontrar o nome dos alunos, a gente vai clicar em equipes, vai aparecer essa lista aqui, ó, das equipes que formaram para a gente. E aí, clicando nessas 3 bolinhas aqui, em mais opções, a gente tem como gerenciar a equipe. Quando você pede para gerenciar a equipe, vai aparecer os membros relacionados a esta equipe, tá? A turma que eu trabalho são 25 alunos. Como vocês podem ver, a gente não está atendendo a todos. Eu tenho 11 alunos que estão como membros convidados, tá? A gente tem a opção de adicionar membro. E como é que esses alunos eles têm acesso a essa plataforma? Essa é a parte interessante, né? Por isso que a Prefeitura do Rio está fazendo o e-mail para os alunos. O e-mail, ele é, na verdade, formado pela matrícula do aluno e no caso fica matrícula@alunocarioca.rio. Esse seria a formação do e-mail padrão para cada aluno. Então ele vai entrar com a matrícula @alunocarioca.rio. E a senha vai ser o número da matrícula dele. Desculpa. A senha vai ser Rio minúsculo, o dia do aniversário do aluno com 2 dígitos, o mês do aniversário do aluno com 2 dígitos e o ano de nascimento do aluno com 4 dígitos. Essa é a senha, tá? Então, o que acontece? Primeiramente, eu tenho essa relação aqui de alunos, eu não vou abrir para não divulgar, né, o nome deles, né, porque eu vou colocar esse vídeo no YouTube para disponibilizar de forma mais fácil para os colegas. Então, quando a gente clica em membros convidados, aparece a lista aqui com o nome dos alunos e a matrícula, tá? Que eu fiz, né? Eu entrei em contato com os alunos pelo grupo do WhatsApp, que é por onde a gente está tendo esse contato, né, para colocar material, tirar dúvidas, né? Para verificar quais alunos que têm acesso realmente à internet, com computador em casa ou telefone, né, para saber desses alunos aqui quem é que vai poder assistir às aulas. E também perguntei daqueles alunos que não estão nessa lista, quem tem computador, quem tem telefone, né? Então assim, não vamos entrar no mérito dessa questão de
se vai atingir todos os alunos, o que é o correto, né? Não quero entrar nesse aspecto. Mas assim, na verdade, a gente está tendo a oportunidade de uma ferramenta que a gente pode utilizar nesse período. Então a gente precisa aprender a utilizar essa ferramenta, ela é uma ferramenta interessante nesse sentido. E o mais bacana é que a gente, quando tiver a oportunidade do retorno com as aulas, a gente também vai poder utilizar essa ferramenta, né? Então, assim, a primeira dúvida dos colegas foi essa aqui: como acessar aos alunos que estavam disponíveis, né, que já estavam fazendo parte da equipe na plataforma Teams. Então, a gente clica em equipes, né, clica lá nos 3 pontinhos e a gente vai acessar aqui, tá? Quando a gente entra por aqui, a gente pode verificar se tem alguma solicitação pendente, né, com relação aos alunos, os canais, né? Então, quais são os canais que a gente tem aqui de comunicação, configurações, né? Então, assim, a gente não vai entrar nesse mérito, nesse aspecto. Então, tem aqui a análise, né, com relação aos usuários, quantas postagens, respostas, quantos aplicativos a gente tem disponível, quantas reuniões a gente fez, né, porque a gente tem como fazer essa aula online, ao vivo, né, com os alunos. E os aplicativos que a gente tem disponíveis, né, que são os aplicativos da Microsoft. Então, tem aqui o Forms, né, que esse Forms aqui, a gente tem como fazer uma atividade para eles usando esse aplicativo, tá, que eu vou mostrar mais adiante, ok? Então, voltando lá em equipes, selecionando aqui a equipe de língua portuguesa, a gente tem aqui a situação das postagens, né? Então aparecem as postagens que a gente faz e tem os arquivos, tá? A gente não tem arquivos aqui disponíveis para colocar para os alunos, mas a gente tem como fazer, tá? Vou falar também sobre isso mais adiante. Então temos o bloco de anotações, não temos nenhuma anotação, claro, ainda, e tem as tarefas, né? As tarefas a gente pode utilizar a própria plataforma, tá? Então a gente tem como fazer uma tarefa, né? A vantagem que eu percebi em relação a esta forma de tarefa, né, de como colocar trabalho para os alunos, é que eu acredito que vai ser mais fácil para o aluno. Por quê? Se a gente colocar um arquivo, o aluno vai ter que fazer o download do arquivo, fazer a atividade, depois ele vai salvar no computador dele com as alterações que ele fizer, e aí depois ele vai ter que fazer o upload do arquivo para que a gente tenha esse arquivo aqui, tá? Quando a gente faz a tarefa desta forma, e acredito que a gente consiga trabalhar na maioria das disciplinas, a gente pode fazer, ó, tarefa mesmo ou um questionário. Então, forma de tarefa, a gente pode aqui, ó, vai criar uma categoria, né? Então, vamos escrever uma categoria, inserir as instruções, né, adicionando recursos, adicionar lista de critérios na avaliação, tá? Então a gente cria aqui quais são os critérios que a gente vai utilizar para a execução dessa tarefa, tá? E a outra forma é fazer a tarefa através aqui, ó, criar questionário. Então aqui, ó, não temos formulários prontos, né? Apesar de eu já ter feito um, mas não salvei. Então aqui, ó, criando um novo formulário. Demora um pouquinho. Então aqui, ó, nós temos aqui já um questionário sem título, né, que eu fiz aqui. Uma pergunta genérica, né, para a gente não perder muito tempo. E aí a gente então a gente fez aqui, ó, pergunta: quem descobriu o Brasil? Então temos a primeira opção, Pedro Álvares Cabral. Quando você monta a resposta, né, você marca a resposta como correta, se você quiser fazer com opções. E a perguntinha aqui, ó, qual o almoço de hoje, né? Então temos lá
bife com batata frita. Então tá aqui, né? Então a gente coloca a resposta e coloca a resposta correta, né? E você tem como dizer se a resposta vai ser longa, né? Se a resposta é obrigatória, e aí tem outras opções, tá? Então esse aqui é o título, né? Eu já tinha feito isso aqui previamente para a gente não perder muito tempo. E tem as respostas, né? As respostas que, à medida que o aluno vai respondendo, a gente vai recebendo esse arquivo e a gente tem como lançar a pontuação, tá? E a gente estipula que o tempo médio para ele concluir a tarefa, tá? Então assim, a gente já tem essas perguntas e aí a gente tem a possibilidade de fazer um novo questionário, então um novo formulário. Então tá aqui, ó, adicionar um novo formulário com texto, tá? Então aqui, ó, quais são os biomas brasileiros, né? Então aqui, ó, a gente permite, marca aqui, ó, como resposta longa, se a resposta tem que ser obrigatória, né, para ele não deixar em branco. Se você quiser, né, tem outras opções, e adicionar mais uma com texto. Então vamos aqui, ó, com opção. Então já temos a primeira pergunta, quais são os biomas brasileiros. A segunda pergunta, onde fica o bioma Pampa, por exemplo. Então aqui, ó, nós temos a opção 1, né, marcando aqui a opção 1, aí já coloca, ó, região Nordeste. E a opção 2, região Sul. E aí a gente marca essa opção aqui, que deveria dar a opção de marcar ela como correta. Por que não foi? Bom, como eu disse, a gente está aprendendo, né? Então aqui, adicionar, opção 3, deixa eu ver um negócio aqui, ó, Centro-Oeste. Ok. Compartilhar, eu estaria aqui tendo a opção de obter um link para exibir ou obter um link para duplicar, né? Para se eu quiser mandar essa tarefa através do link ou através do e-mail, né? Aí eu clicaria ali no e-mail para poder compartilhar a tarefa. Então eu não vou mandar a tarefa por e-mail, nem vou compartilhar, porque todas as tarefas que a gente vai fazendo aqui, até inclusive os arquivos, tudo vai ficando registrado. Por mais que a gente não retire depois, eu percebi que elas ficam registradas, né? Eu coloquei vamos na questão dos arquivos. Voltando. Aqui, ó, ficaram lá. Formulário sem título, questionário sem título. Na verdade, eu acho que entrou como formulário. Acho que eu descobri qual o problema, porque que não estava marcando a opção como correta. Eu não fiz como questionário, tá? Como questionário, aqui, ó, a gente tem como marcar a resposta correta, tá? Como a outra eu fiz como formulário, a gente não teve essa opção, tá? E aí vamos verificar aqui uma situação. Tá. Eu cliquei em novo formulário, tá? Então vamos verificar aqui, ó, novo questionário. Então adicionar novo questionário, tá? Então vamos fazer aquelas mesmas perguntas que a gente fez. Onde fica? Foi essa a pergunta. Onde fica o bioma Pampa? Então opção 1,
Centro-Oeste. Região Centro-Oeste. Região Centro-Oeste. Opção 2. Região Sul. E aí a gente marca essa aqui como resposta correta, tá? E aí a gente poderia adicionar outras opções, ok? Então vamos fazer só isso aqui para a gente ver como é que é a dinâmica para o questionário, tá? Então aqui, ó, questionário sem título salvo. Então já fiz aqui o meu questionário, vou voltar lá. Agora eu quero colocar um arquivo. Então agora eu quero adicionar arquivos. Então, aí a gente clica em arquivos, aí aqui tem o material de aula. Aí clicamos aqui, ó, em carregar. E aí vai abrir a opção e aí carregamos lá um conteúdo, tá? Então entrou aqui, ó, atividade de português, 4 de maio, tá? A gente clicando aqui a gente vai conseguir verificar o material, tá? Então assim, esses são os 2 pontos aí que os colegas pediram para tirar dúvida, né? Ajuda nesse sentido. Então, aí eu coloquei para eles, né, em relação dos arquivos e em relação às tarefas. Existem muitas outras coisas para a gente ver na plataforma, mas vamos verificar isso em um outro momento, até para o vídeo não ficar muito longo, ok? Muito obrigado aí para vocês, espero que eu tenha ajudado. Se tiverem mais algumas dúvidas, podem entrar em contato comigo, tá bom? Um abraço.